E olha, estamos começando o programa em plena época de recesso parlamentar, época em que os deputados e senadores saem de Brasília para visitar suas bases. Entretanto, esse ano, mais de 100 políticos passaram rapidinho pelas bases e seguiram para a Disneylândia. Parece que eles foram buscar os votos da Minnie, do Mickey, Pato Donald, do tio Patinhas. Tio Patinhas pode até virar tesoureiro de campanha, era uma boa, né? Durante as férias, os parlamentares devem também estudar um pouquinho a cartilha que ensina como e quando aparecer na televisão. A cartilha manda usar palavras agressivas como combater, lutar e derrotar, onde podemos formar frases do tipo: companheiro, vamos lutar no combate até a derrota final. Bonito isso. Não quer dizer nada, mas é bonito. Enquanto a batalha não começa, eles passeiam pela Disneyland. E o boneco de ventríloco Nicolau, que mede 80 centímetros e tem cabeça grande, foi roubado do porta-malas do carro do palhaço Gelatina, aqui em São Paulo. O boneco Nicolau provavelmente será usado pelo assaltante como parceiro de assalto. Por isso que vocês foram assaltados por um ventríloco, já sabe, né? Chega lá o assaltante: isso aqui é um assalto. Aí o boneco: mas é um assalto mesmo, não é brincadeira não. Outra notícia interessante: vocês viram que o bispo Macedo, o bispo Edir Macedo, vai abrir uma igreja em Moscou, na Rússia? Parece que ele explicou até pro amigo: não, há mais de 80 anos que Deus não é vendido aqui. Maravilhoso. Nós já fizemos uma pesquisa aqui, o marketing é uma maravilha. E o sucesso de Deus é tão grande que o bicho já pensa em abrir franchising. Não é brincadeira não, tá aí o noticiário. Vai abrir franchising em várias partes do mundo. Você paga o franchise, faz a sua igreja, você mesmo monta a igreja, recebe os moldes de como deve ser montado e você vira pastor. Pronto. Não é bom? Eu fico imaginando Deus lá no céu pensando: meu Deus, será que um dia também vão me engarrafar? Aliás, meu Deus não, porque ele não fala meu Deus, ele fala meu eu. Né? Meu eu. No programa de hoje eu entrevisto um padre jovem. Estamos aqui falando de Deus. Tem um padre jovem que trocou o surf, o namoro e as areias da praia pela vocação religiosa. É o José Luiz Jansen. Conversa também com um especialista em dívidas e endividados, Emanuel Gonçalves da Silva. E com o maquiador Jimmy Kier. O maquiador Jimmy Kier, que é também a rainha das drag queens. Fantástico. O programa tem a canja também do pessoal do Pisa na Fulô. Fiquem me esperando que eu vou entrar em recesso por 3 minutos e volto depois dos comerciais. É preciso lutar, combater. Queridos amigos em casa, queridos amigos aqui na plateia, temos aqui alguns fax. Tem um que diz o seguinte: Jô, o Brasil não é um país de primeiro mundo, nem de segundo mundo, nem de terceiro mundo, quarto ou quinto mundo. O Brasil é um país do outro mundo. Obrigado. Um fax curto e perfeito está aqui. E o Deberto BC Ferreira, Nova Granada. Tá certo, tá lido aqui o teu fax. E aqui tem um outro fax
que fala o seguinte. Bom, primeiro deixa eu avisar que vai ter agora a Horta, uma fundação mantida pelo grupo Horta, pede para divulgar que vai se realizar a partir do dia 2 de agosto o primeiro Seminário Internacional de Reabilitação e Educação da Criança com Deficiência Mental e Sensório-Motora aqui em São Paulo. É uma coisa importantíssima porque vem gente do mundo inteiro, gente da Itália. Realmente é um evento muito importante, tá? Então tá aqui divulgado. E um fax que mandaram dizendo o seguinte: Jô, querendo colaborar com as reivindicações do jogador Romário e tomando conhecimento das suas exigências para continuar no time em que joga, proponho mais algumas exigências para que o mesmo faça valer seu direito de grande, ou se não, o maior astro do futebol mundial. Que o Romário agora tem problemas de horário de treino, né? Não quer treinar, não quer isso, não quer aquilo. Aí diz assim podemos acrescentar a lista já extensa do Romário. Reivindicações. Primeiro, o Romário só jogará quando o seu time não tiver horário conflitante com os assuntos particulares dele. Segundo, os adversários não poderão marcar o Romário a menos de 5 metros de distância. Terceiro, se por um abuso algum adversário tomar-lhe a bola, esse abusado deverá ser expulso e excomungado. Em dias de chuva, o Romário deverá ter ao seu lado alguém com um guarda-chuva bem grande para proteger-lhe. Isso é o quarto, né? Quinto, nos dias em que houver sol, o mesmo só se deslocará, se for a vontade dele em se deslocar em campo, na lateral onde houver sombra. E de preferência que tenha do lado algum mordomo para servir-lhe algo para matar a sede. Sexto, deverá o Romário entrar em campo só, pois os demais 10 jogadores do time poderão atrapalhar o seu desenvolvimento no gramado. Sétimo e por último, considerado que você, Jô Soares, tem suas preferências futebolísticas, evitar de oferecer ao Romário suco de laranja, pois o fruto é originário das laranjeiras. E isso parece ter causado ultimamente um grande desarranjo nesse jogador. Porque o meu Fluminense fica lá nas laranjeiras, não é isso, Gerson Rossi? Obrigado pelo teu fax. Eu vou encaminhar para o Romário, tá? Para ele anexar a folha de exigências. Está aqui, já está guardado aqui. E vamos trabalhar, por favor. Esse rapaz trocou a prancha de surf e as namoradas pela batina. Vou conversar com José Luiz Jansen de Melo Neto. Padzeca! Vem cá, Padzeca! Ô, Padzeca, você está com que idade, Padzeca? Eu estou com 24 anos. E você é padre há quanto tempo? Há 16 dias. Você é um padre, então, um padrinho novinho de novinho. Bem novo. Você não pode ouvir minha confissão? Você já ouviu a confissão de alguém, não? Já há bastante. E de quem que foi a primeira confissão que você ouviu? Foi de uma jovem. De uma jovem. Seu pai, sua mãe, já confessaram com você? Não, ainda não. Nem nunca vão confessar, né, certamente? Possivelmente. Hein? Possivelmente. Eu tenho medo da penitência. Não, mamãe, tudo bem. Você vai lá e me reza 500 Pai Nosso, 8.357 Ave Maria, né? O que se passou? Como é que foi essa conversão? Essa coisa bonita que de repente pega a pessoa e a pessoa deixa de ser surfista e vai ser padre. Primeiro eu gostaria de esclarecer que essa questão do surf é um pouco assim sensacionalismo, né? Você nunca... Não, já cheguei a pegar onda quando eu era adolescente e tudo, mas a imprensa pegou um pouco isso assim no dia da minha ordenação. Eu realmente cheguei a pegar onda, mas não foi o esporte assim predominante na minha vida. Qual foi? Karatê? Foi o judô. Judô? Realmente foi o judô que eu treinei durante muitos anos da minha vida. Deixei só para entrar no seminário. E de vez em quando ainda dou um treino. Judô. Mas foi surfista também, quer dizer, não é? Fui, exatamente. Né? Pegava uma prancha. Exato. Então deixa eu contar a história. Deixa, por favor. Bom, a minha família sempre foi assim, uma família católica, né? Então eu fui educado assim, indo à missa todo domingo e tal. Mas era uma coisa que não me preenchia. Não me preenchia porque eu não me sentia à vontade quando criança. Fiz primeira comunhão na época certa, eu não me sentia muito à vontade assim na igreja. Mas era obrigado a ir à missa aos domingos, né? Então, de uma forma ou de outra, eu tive uma educação religiosa e muitos valores ficaram. Mas com 13 para 14 anos, eu comecei a questionar muito, né? Comecei a questionar muito aquilo que
por que tem que ir à missa todo dia e eu não me sentia à vontade e achava que as pessoas estavam meio tristes na igreja. Eu falei Você ia todo dia mesmo? Domingo. Ah, todo domingo. Todos os domingos, né? E eu falei pra minha mãe, mãe, acho que eu não vou mais à missa não. Minha mãe, não é importante. Eu não conseguia dizer realmente por que eu deveria ir à missa, por que era um valor. Estava deixando, não tinha um elemento existencial atrativo que me convidasse a ir à missa aos domingos. Você não tinha alegria? Não tinha. E via muitas pessoas tristes na igreja. Isso me deixava profundamente incomodado. Então me afastei muito, assim, dos caminhos, assim, da igreja e mesmo me afastei muito de Deus, podendo dizer. Eu não me preocupava, assim. Claro que quando acontece um sufoco, alguma coisa, quando eu estava pegando onda, às vezes tomava um caldo, eu lembrava de rezar. Ou então, quando acontecia alguma dificuldade grande na minha vida, eu lembrava de Deus. Você é do Rio de Janeiro? Do Rio de Janeiro, carioca, sempre nascido e criado no Rio. E aí, eu me afastei muito realmente de Deus. Só depois, com 17 anos, que eu fui convidado pela minha mãe e minha irmã a participar do curso de Crisma na paróquia Santa Mônica, lá no Leblon, onde eu frequento, sempre frequentei. E me convidaram, falaram, Zeca, vai ser uma coisa boa e tal. Eu fui um domingo à missa, porque eu lembro até que eu estava com uma nota vermelha no colégio, alguma coisa assim. Eu fui lá rezar e fui fazer uma média também com a minha mãe. E me convidaram lá para ir no curso de Crisma. Minha mãe me convidou. Eu falei, mãe, tô fora, esse negócio de curso de Crisma, no pessoal de igreja, não bate comigo, eu não quero mesmo. Aí ela falou, não vai, meu filho, pelo menos vai um dia para ver. Eu fui. Fui um dia, cheguei atrasado, no domingo à noite cheguei atrasado, sentei já, assim, no último banco, perto da porta, para sair mais cedo. E vi os jovens começaram a falar, Jesus está vivo, Jesus está aqui no nosso meio. E começaram a cantar com os violões. E eu fui embora mais cedo. Mas cheguei em casa, uma coisa me incomodou muito. Eu tinha, assim, na minha mente, o rosto de algum daqueles jovens. Uma alegria diferente. Uma alegria diferente que eu não encontrava no mundo. Que eu não encontrava nas festas, que eu não encontrava na praia. Embora houvesse muito riso. Embora houvesse, sabe, muita pseudo-alegria. Mas aquela profundidade no olhar daqueles jovens eu não encontrava. E isso começou a me questionar profundamente. E a partir daí que começou a desabrochar uma necessidade de um encontro com Deus. Você tinha 17 anos? 17 anos. E eu comecei de forma incrível, eu fui no segundo domingo, eu voltei lá, eu queria conversar, que eu falei, não é possível, esses jovens devem ser desequilibrados. Porque para ter essa alegria, deve ser, o pessoal é meio esquisito, não sei. Porque para estar realmente, sabe, com essa alegria um domingo à noite, tocando Louvado Seja o Meu Senhor e papapá, qual é a graça? Eu não consegui ver graça nenhuma naquilo. Ou então alguma coisa objetiva acontece. Fui conversar com outro, vi, eram normais. Para minha grande surpresa, eram normais. Eu comecei a ver, o problema deve estar em mim, então. Porque se eu não tenho alegria com as coisas simples do mundo, se eu não consigo encontrar alegria na simplicidade das coisas à minha volta, alguma coisa está errada comigo. Agora, você, por exemplo, quando você ia à igreja, você achava a missa chata, você nunca pensou em procurar outra missa? Não. Que tem isso, você pode escolher, exatamente. Né? Vai na missa do Frei Clemente, por exemplo, aquilo é uma maravilha. Cara, né? Não tem gente que escolhe missa. Tem gente que vai à igreja e depois vai lá reclamar do padre do sermão. Diz, olha, o seu sermão estava horroroso, estava chato. Você acha que devia haver uma participação maior também dos leigos? Sem dúvida, em relação à sua missa, quer dizer, só essa missa aqui está chata, vamos mudar porque está chato. Porque o padre, claro que ele é o principal ali na coisa, mas faz parte também o grupo que anima, entendeu? Um grupo de acolhida na igreja, para acolher as pessoas que entram. Seja bem-vindo, meu irmão, tal, entende? Um grupo que toque bem, que anime, que mostre, que acredita naquilo que está fazendo. Entende? Isso é fundamental. Então, você tem 14 anos, você tem 14 dias. Não sei, mas foi ordenado no dia 24 de junho. Bom, tudo bem. Faz as contas. A primeira missa que você rezou foi depois de no dia seguinte. Tem treino antes? Tem ensaios antes? Tem ensaio. Só que nesse ensaio você só não faz a consagração. Não faz tá por dentro, a consagração. A transubstanciação. A transubstanciação você não pode fazer. Exatamente. Mas você já faz a elevação, faz o ritual todo, né? Na primeira vez que você fez mesmo a transubstanciação, bateu um nervoso diferente? Não, uma emoção muito grande, né? Eu celebrei a primeira missa quase toda, realmente muito emocionado, assim, chorando diante da grandeza do mistério. Onde é que foi a tua primeira missa? Foi na paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Todos os Santos, no Meier. E logo, isso foi no domingo de manhã, no domingo à tarde, eu celebrei na minha paróquia de origem, na Santa Mônica.
no Leblon. E você é mandado para onde? Bom, eu, como sacerdote, eu continuo trabalhando no seminário São José, de onde eu saí, onde eu estudei, e eu tenho uma turma que eu tomo conta, né, como prefeito de disciplina. Então eu fico durante a semana lá, e aos fins de semana eu vou dar uma assistência à Paróquia da Ressurreição, no Arpoador. Como é que fica um padre tão jovem, com 17 anos, né? Você entrou pro seminário com que? 17 para 18. 17 para 18, que andava com turma de surf, não muito, mas andava, que fazia karatê, fazia judô, etc e tal. Você chegou a ter namoradas? Sim, sim. Chegou a namorar bastante. É. Você chegou a transar antes do casamento? Não, padre não pode mentir! Quer dizer, então eu vou fazer uma pergunta. Você agora mantém um voto de castidade, mas você foi para o seminário virgem? Eu preferi não responder essa pergunta. Então já respondeu. Muito obrigado. Isso interfere em alguma coisa, o fato de você entrar virgem ou não virgem? Não, de forma alguma. A gente sabe que o nosso Papa, inclusive, foi ator, né? Provavelmente não entrou no seminário ainda virgem. Provavelmente não sei. Isso não é uma questão essencial. Isso não é uma questão essencial. Não, mas pelo menos você vai poder ter uma recordação de alguma coisa. Não, a questão não é por aí. É sobretudo a questão, eu gostaria de explicar muito bem isso, que às vezes as pessoas não compreendem bem o sentido do celibato sacerdotal. Isso é muito importante. Eu costumo sempre dizer, por causa de um grande amor. Por causa de um grande amor, que um sacerdote, ele não faz uma opção. Antes de fazer uma opção, ele é escolhido. Ele sente um chamado de Deus. Então você pergunta, você continua como homem sentindo atração por mulheres? Lógico, lógico. Entende? Completamente normal. Por isso eu quero ir à essência da coisa, o que realmente é a profundidade do sentido do celibato sacerdotal. Não, e tem algum, porque às vezes não se entende o negócio do celibato, né, sacerdotal. O que eu não entendo é alguns padres que deixam de ser padres por causa da opção do celibato. Isso eu não entendo muito, porque isso é uma opção que é feita por amor e por vocação, né? Certo. Quer dizer, então a pessoa já sabe que se ele quer ser sacerdote, né? Nem o padre, o sacerdote, ele sabe que uma dessas opções é exatamente essa renúncia e essa entrega. Exato. Né? Então o que eu entendo é o seguinte, não, eu não vou ser padre porque eu tenho que abrir mão do casamento, ou não é nem do casamento, eu tenho que abrir mão do sexo com alguém. Então eu não vou ser padre porque eu não quero abrir mão disso. Mas depois que você tem uma escolha consciente disso, né? Eu acho curioso a pessoa não deixar de entender isso. Né, porque a vida também tem que ser sempre animada por esse ideal, por esse grande amor. É como a vida de um casal também. Eu costumo comparar, é tão difícil ser padre, ser celibatário. Mas é muito difícil também você ser fiel, o marido ser fiel à esposa e vice-versa. Claro. Então, mas é possível, é possível. Se existe um amor realmente verdadeiro, real, é possível. Agora, o que você acha que deve ser mais difícil, Zeca? O padre Zeca, desculpa. Tranquilo. Padre Zeca, o que você acha que é mais difícil? Uma pessoa optar pelo celibato sendo virgem ou optar já tendo tido experiências sexuais? Eu acho que é difícil comparar porque é uma coisa muito individual, muito individual. Eu continuo dizendo que eu não posso dar uma resposta objetiva em relação a isso, porque cada pessoa tem uma experiência singular e repetível, não é uma forma, não posso generalizar, entende? Claro. Eu prefiro responder assim, porque realmente é muito difícil, porque cada um tem as suas dificuldades, a sua cruz. Eu nunca digo que a sua cruz, a sua dificuldade é maior do que a minha, de forma alguma. A minha cruz é que eu posso carregar. Mas esse ponto, o ponto do celibato, não é provavelmente dentro do seminário, não é o ponto mais discutido? Não. Ou que mais dúvidas levanta em relação aos orientadores, aos professores ou não? É um dos mais, sem dúvida. Não é? Porque implica no sexo, implica até no impulso, não é? Sem dúvida. Humano. Então é uma coisa que deve ser muito debatida, muito discutida. Sem dúvida. Qual é a segunda coisa mais debatida e discutida? A questão, eu acho, a grande dificuldade é a questão da fidelidade em geral, sabe? A fidelidade, assim, a missão que você recebe.
porque o sacerdote, acima de tudo, ele é um homem, ele deve ser um homem de Deus, sabe? Então ele lida com o mistério, de fato, o mistério das pessoas, o mistério dos sacramentos que ele celebra. Então é uma coisa muito grandiosa. Então o sacerdote tem que estar sempre consciente de que ele é um instrumento, sabe? Que ele é um instrumento de Deus. Então isso é um ponto que deve ser muito trabalhado, sabe? Assim, a gente vai aprendendo pouco a pouco a sentir que Deus quer me usar, entende? Deus quer que eu seja um canal da graça dele. Deus quer que eu proclame, sabe, a ressurreição de Cristo com todo o vigor, com o meu sorriso, com a minha alegria, sabe, com a minha juventude. E que eu seja sinal, sabe, para o mundo, sinal dele. E você tem medo de encontrar, de repente, uma confissão difícil a ser ouvida? Eu sei, tem gente que duvida muito disso, mas o segredo da confissão é realmente uma coisa guardada. Óbvio que houve períodos da igreja, na Idade Média, que a igreja era mais política, ou teve até na mão de pessoas, de leigos como o Papa, em que o segredo da confissão podia ser penetrado ou revelado, isso eu não sei. Mas eu tenho certeza hoje de que o segredo da confissão é realmente inviolável. Tem gente que tem dúvidas a respeito disso, né? Eu conheço muita gente que diz, imagina se o padre não conta. Não conta, é uma coisa inviolável porque vai de encontro à própria salvação do padre. Você tem medo de se deparar, por exemplo, com um caso difícil, como no filme do Hitchcock, que o assassino confessa para o padre, e o padre é inclusive suspeito e não pode dizer quem é o assassino, porque ele ouviu isso em confissão? De forma alguma. Não me apavora isso nem um pouco. Porque eu acho que sempre quando eu entro assim quando me coloco à disposição para confessar alguma pessoa, eu sei que eu sou só um instrumento de Deus. Quantas confissões você já fez? Acho que umas 40, talvez. Já fez muito. E quantos treinos? Porque também tem treino de confissão. A gente tem uma matéria na faculdade de teologia, né, só sobre o sacramento da confissão, né, onde existe também estimulação e tal, para você ver os problemas assim, mais comuns também, né, existe isso também. Você já fez algum batismo? Vários, como diácono, antes de ser ordenado sacerdote, para ser ordenado diácono. Então eu fiquei 1 ano e meio como diácono. Então eu celebrei vários batizados e casamentos também. O diácono pode celebrar casamento e batizado. Inclusive fiz o casamento da minha irmã ano passado, celebrei o casamento da minha irmã. Ah, é? Foi uma alegria muito grande para a família. Você Zeca, quando senta uma pessoa lá para confessar, quando é uma coisa complicada, porque isso também é uma coisa que eu acho o seguinte, que as pessoas os católicos deviam reclamar mais dos padres e menos da igreja. Vou te explicar por quê. Por quê? Porque as pessoas generalizam. Eu fui confessar, o padre me falou um monte de bobagem. Acontece. Aí eu acho que a pessoa tem que sair e chamar o padre e dizer, olha, você disse um monte de besteira, eu quero me confessar com outro padre. É possível isso, né? Pode. Os padres têm, hoje em dia, existe esse nível de preocupação por parte dos padres? Tem um padre que escuta aquilo e diz, vai lá, reza uma Maria, tudo bem, tal. Quantas vezes pequei, o pecado da carne, quantas vezes? Não, padre, eu não vim aqui para contar vantagem, eu vim para pegar uma absolvição, né? Tem umas perguntas que ficaram meio mecânicas, né? Na hora da confissão. Isso está mudando, Zeca? Eu penso que, acima de tudo, o sacerdote deve ser o homem que deve transparecer o amor de Deus, sabe? Então, eu me preocupo muito com isso quando as pessoas vêm de ser acolhedor, sabe? Eu me preocupo. Como será que Jesus acolheria essa pessoa? Essa pessoa que, sabe, porque se ela se aproxima, é porque ela está com um problema, ela está com uma dificuldade, ela está com a consciência pesada. Como será que Jesus acolheria essa pessoa? Assim que eu quero ser também. Então, eu percebo isso claramente, sabe, nos meus colegas que foram ordenados comigo, um zelo muito grande, sabe, no tratamento com as pessoas. Porque antigamente, tem certos padres antigos, ou antigamente, não se imaginava Jesus rindo, né? Quer dizer, e tem coisas aliás, o próprio Novo Testamento, o Evangelho é notícia alegre, né? Boa nova. É boa nova, né? E mesmo dentro da boa nova, tem certos trechos ali que você percebe que Jesus, como homem, tinha senso de humor, tem certo? Ali para aguentar aqueles 2 discípulos falando de vez em quando um monte de bobagem. Quando a gente morrer, quem é que vai ficar à direita, quem vai ficar à esquerda? Ele tinha que lidar com essa coisa simples, né, dos discípulos. E tem gente que via Cristo como uma figura assim, Jesus como uma figura absolutamente sisuda. Não como filho, mas como o pai do Velho Testamento, aquela coisa, né, de castigo. Isso é uma coisa que está mudando, Padre Zeca? Sem dúvida.
sem dúvida. É? Cada vez mais, sabe, procura se manifestar e transmitir, assim, a figura de Jesus e toda a passagem da vida dele como um homem normal, entende? Como um homem de fato, como ele é, entende? Deus, mas também homem, entende? Um homem que riu, que chorou, que se alegrou, entende? E que viveu a vida, que assumiu a cultura da época, que viveu a sua história em profundidade. Isso é muito importante. Eu tinha muita vontade até um dia que eu puder fazer uma tradução, uma versão, uma tradução do Novo Testamento, porque eu acho que também as traduções às vezes ficam impostadas de uma forma muito distante do leitor, né? O tratamento de voz e tal dá um certo distanciamento, né? Para você realmente mergulhar a fundo nele. Bom, eu conversei aqui, bati um papo, isso aqui não foi nem uma entrevista, foi um papo com o Padre Zeca. Padre Zeca, parabéns pela sua opção, Deus te abençoe, tá? A você também. Obrigado pela sua presença, daqui a pouco a gente volta. Bira, ficou devendo dinheiro aqui na água de coco, tá com essa gripe horrorosa. Mas é que eu chego lá pra tomar o coco, o Zé não deixa eu pagar. Ah, então é isso, é isso. Você sabe como é que é o nome dessa gripe que você tá, né? Não. Bira. Tô mal, sim. Que é o seguinte, nem ele aguenta. Essa realmente não teve a menor graça, né? Vamos ser sinceros, né? Hein? Bom, para se defender de uma ação indenizatória movida pela milionária inglesa Lady Rosalind Barr, que alega que o castelo vendido para ela não tem fantasmas, uma imobiliária londrina afirmou em juízo que Lady Rosalind ainda não viu os fantasmas, que só dorme no castelo nos fins de semana. E fantasma em inglês só trabalha de segunda a sexta. Essa também... Eu vou fazer de novo, vocês, por favor, no final, vocês têm que rir no final, entendeu? Eu esqueci de explicar isso, então atenção. Para se defender de uma ação indenizatória movida pela milionária inglesa Lady Rosalind Barr, que alega que o castelo vendido para ela não tem fantasmas, uma imobiliária londrina afirmou em juízo que Lady Rosalind não viu os fantasmas, que só dorme no castelo nos fins de semana. E fantasma em inglês só trabalha de segunda a sexta. Tá tudo na maneira de você ler a coisa. E hoje nós temos aqui na plateia os alunos do Colégio Vitor Meirelles, de Campinas, professores da rede pública de ensino e o pessoal que telefona para vir assistir o Joshua. Na Bahia, realizou-se um jogo de futebol organizado por dois pais de santo. Jogou o terreiro de um contra o terreiro do outro. O jogo terminou empatado de Ogum. Dá um take daquela moça ali, Juquinha, aquela moça loura bonita que tá ali. Aí você, quando eu acabei de ler isso, ela fez assim. Ai, meu Deus. Não foi? Hein, como é que é seu nome? Ingrid. Ingrid? Isso. Quantos anos você tem? Eu, 16. 16? Isso. Tá bom, obrigado pela tua presença, tá? Você tem razão, né, Tchequinho? Pra estar de Ogum. Você é aluna, naturalmente, né? E eu tô vendo aqui professores com a camiseta aqui, estranhíssima. Tem uma camiseta com Brasil bordado. São os professores mesmo que bordam isso, não? Hein? É professor de corte, costura, bordado? Bordado. Hein? Bordado. É bordado? Isso. Vocês são professores de bordado? Não. Não. A camiseta é bordada. E o que está escrito na camiseta aqui? Educação, que vergonha. Sou professor, eu luto. E você? É isso que está escrito. Essa é a mensagem. Tá certo. Realmente ainda tem muito a se fazer pela educação no Brasil, né? Porque às vezes a gente passa, às vezes eu vou aproveitar, já que falamos nisso, às vezes a gente passa de carro, né? E vê
embaixo nas pontes, agora está cada dia mais, né? Famílias morando, pessoas, crianças na rua pedindo esmola, pedindo isso, pedindo aquilo. Agora, por que acontece isso também? Porque são pessoas que não têm o menor futuro, não têm nem passado, porque os pais não existem, né? Como cidadãos, não tem nem presente, que o presente deles é estar ali naquela miséria, e não tem futuro, porque não tem como estudar. Diz, por que esse menino não vai trabalhar? Como trabalhar? Trabalhar fazendo o quê? Se não tem nenhum preparo para ele conseguir alguma coisa. Mas enfim, desculpe, foi um desabafo aqui no meio. Agora eu vou conversar com um consultor financeiro que ensina como negociar dívidas. Emanuel Gonçalves da Silva. Cadê o livro? Deixa eu ver o livro aqui. Deixa eu ver aqui, João. O negócio está tão sério que tem um livro para ensinar como é que se negocia dívida. Exatamente, João. Com bancos, dívida com bancos, com cartão de crédito, financeiras, agiotas, fornecedores e dívidas pessoais. Está aqui o livro. Como é que você faz para negociar com a agiota? João, falar em dívidas pessoais, eu vim aqui, evidentemente, com um duplo objetivo. Primeiro, atender o honroso convite da sua produção. Muito obrigado. E depois eu vim resolver um problema de um dos seus componentes do quinteto. Eu sou consultor financeiro e eu vim resolver um problema aqui de um dos seus componentes. Sou pernambucano, estou na Bahia. Aqui para nós, né, João? Sim, deixa eu me Se aproximar. aproxime. Deixa eu ficar aqui nessa posição aqui, que fica uma posição assim de íntima. Eu vim da Bahia, né? Sim. Pernambucano, mas vim da Bahia. Da Bahia. Quem será? Que deixou algum rabo por lá. Coisa séria. Ele sabendo que eu vim Ele está aqui. gripadíssimo Ele essa sabendo semana, que eu vim né? aqui ser entrevistado por você, aproveitou, Emanuel. Estou aqui com uma bronca séria, resolve para mim, por favor. E como é que era a bronca séria dele, mano? A bronca séria dele Eu já vi que você é de uma descrição absoluta, também não fala nada Pronto, dos... não. Ah, diga. Não, o Bira. O Bira. Ele está devendo Sim. ao rapaz da água de coco aí fora, João. Faz 1 ano e meio que Bira não paga a água de coco aí fora. Há 1 ano e meio que Bira não paga a água de coco. E ele está agora com dificuldade. De negociar água de coco, sabendo que eu faço esse trabalho, você vê. Encarregou você de cobrar. Exatamente, João. E aí eu vou. Mas você é um administrador de dívidas. Como é que você acha que o Bira deve administrar essa dívida da água de coco? Bom, eu, como estou na Bahia, eu vou comprar coco no fornecedor, mandar pro Bira para devolver os cocos que ele tomou do homem. Qual é a quantidade de coco que ele tomou? Você tem 1.496 cocos. É 4, 5, 6 cocos por dia. Bira bebe água de coco pra caramba. Ele toma banho com água de coco. Que loucura isso. Loucura, hein, João? Agora me fale, como é que se resolve, por exemplo, uma dívida com a Jota? Bom, João, a agiota é a dívida mais sofrida que as pessoas têm. Porque o agiota, evidentemente, que a pessoa, quando chega no estágio de dever o agiota, é porque a coisa já está feia. Né? Ele já começou a dever ao banco, depois do banco começou a estourar seus cartões de crédito, depois dos seus cartões de crédito começou a ir atrás de financeiras, aí já não conseguiu pagar uma coisa ou outra, se torna uma bola de neve e ele corre atrás do agiota, que é o recurso mais penoso que tem, onde está, evidentemente, uma grande maioria da população hoje na mão de agiota. E um recurso... E é terrível, porque a pressão do agiota, João, ela é muito mais... Ela é física. Física, ameaças, né? São todo tipo de pressão. E para esse tipo de coisa, quando as pessoas não têm uma condição favorável, quando não é um agiota que tem uma certa complacência de procurar equacionar a dívida da pessoa dentro das reais possibilidades da pessoa, falando sério agora, então a população tem onde recorrer ao Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, através dos juizados de defesa do consumidor, espalhados em todo o Brasil e funcionam a contento, eu sou testemunha disso. Né? Essas pessoas têm que recorrer ao juizado de defesa do consumidor. Você está sendo explorado por um agiota exacerbadamente, quer dizer, passou da conta com ameaças e tudo, você em qualquer momento pode processar o agiota. Pode. Se ele estiver sendo... Agiotagem é crime, você processa o agiota e você não entra como cúmplice, você entra como vítima do agiota. Principalmente pelo tipo de extorsão, ou seja, de pressão que o agiota estiver sendo imprimido. Veja bem, o artigo 71
do Código de Defesa do Consumidor, ele diz o seguinte: se a pessoa utilizar na cobrança de dívidas, de ameaças, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas, incorretas ou enganosas, ou de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor injustiçadamente a ridículo ou interfira com seu trabalho, descanso ou lazer, pena, reclusão de 3 meses a 1 ano e multas. Então, pressão abusiva é crime. É crime. Federal. Quais são os 10 mandamentos do devedor? Você ensina os 10 mandamentos do devedor. Alex, pega essa cartinha aqui embaixo para mim que caiu. Não, se eu anotar um. Obrigado. Eu gostaria até que ter o prazer de você ler os 10 mandamentos. Eu gostaria, mandamento por mandamento, que... Bom, prazer. Não dever nunca a ninguém. Pronto, isso aqui já para saber os outros. Seria o ideal, né, Jô? 2. Não contrair mais dívidas para pagar outras dívidas. Não aceitar propostas dos credores fora de suas reais possibilidades de pagamento. 3. 4. Não se intimidar com ameaças de protestos, SPC, execuções, etc. 5. Não formalizar acordos de pagamento de dívidas com cheques pré-datados. Se você não tem o dinheiro no dia, sua conta vai encerrar. 6. Não dever a agiotas. Sim, perfeitamente. 7. Não dever a amigos, parentes, familiares em geral e principalmente a sua mulher. Essa aí o Brasil... Quando você não pode pagar, ela cobra muito. Quando você pode pagar, ela não quer receber. Sabe que vai se beneficiar muito mais não cobrando. 8. Não se deixe envolver por gerentes de bancos. Eles só lhe agradam quando você tem dinheiro. 9. Se a situação está para lá de preta, dê tempo ao tempo. É o único remédio. 10. Devo, não nego, pago quando puder. Perfeito. Você se viu mais durante a sua vida, estou vendo que você tem uma vasta experiência, como cobrador ou como devedor? Veja bem, evidentemente que eu passei uma grande parte da minha vida profissional fazendo cobrança. Eu agora inverti de lado. De uns 3 anos para cá, através também de uma crise enorme que eu passei na minha vida, e por mais experiência que eu tenho, evidentemente, quando você está envolvido no problema, não tem bom, né? A pressão ela é tão fatal, é tão penosa que você fica com o seu nível de raciocínio muito prejudicado e você começa... Então, se você não tiver uma orientação, discernimento, qual caminho que você deve seguir, a tendência é você se enrolar mais. Mano, se você quiser beber, aquilo é água, você pode beber uma aguinha, que eu vi que você está com a boca um pouco seca. Com certeza. Não, porque às vezes a pessoa senta, fica um pouco nervosa, fica com a boca seca. E eu estou vendo que é fundamental a capacidade de síntese na sua profissão. Fundamental. Então eu vou ligar para ver o recado da tua secretária eletrônica, para ver se você tem essa capacidade de síntese. Vamos ver. Com certeza. Aqui. Vamos jogar o som aqui para dentro, por favor, para ouvir o recado da secretária eletrônica do Emanuel Gonçalves da Silva. Acontece. Meu nome é Emanuel Gonçalves da Silva. Sou autor do livro Como Negociar Dívidas e consultor financeiro com especialização em negociação de dívidas. Temos o objetivo de orientar você sobre seus reais direitos. Após o sinal, deixe sua mensagem, nome e telefone que entrarei em contato com você. Ou, se preferir, ligue em horário comercial para 071 241 2281 ou 243 6284. Devedor, conheça seus direitos. 45 segundos, você fez um comercial. Você usou a secretária eletrônica para fazer um comercial de orientação do seu trabalho. Perfeitamente. Isso porque o seu trabalho não é muito conhecido ainda? Não, porque você defender devedor é advogado do diabo, né, Jô? Quem quer defender devedor? Então a gente inclusive, Jô, a gente está ampliando esse trabalho. Nós estamos ministrando palestras para empresas. Hoje em dia, 70%, 80% dos funcionários de qualquer empresa estão super endividados, né? O
o real, é verdade que aumentou o número de pessoas que estão com a corda no pescoço? Quer dizer, realmente Aumentou existe uma porque- recessão? Exatamente, aumentou porque, veja bem, Jô, nos planos anteriores, claro que o real é um plano que tem muita coisa positiva. Certo, Muita né? coisa, Não há exatamente, isso aí ninguém se discute. É. Mas o maior prejudicado no real, de uns tempos para cá, é a classe média. Porque o que tem uma condição mais abastada, o chamado rico, esse não utiliza esses juros abusivo que tem no mercado, juros de 15%, 14%, 16%, o juro oficial, né, do sistema financeiro. Ele não utiliza porque sabe que é um juro caro, que é um dinheiro caro, ele não vai... Hoje em dia o AJ cobra menos do que o juro oficial, né, ou não? Olha, veja bem, casos muito isolados, mas a média de juros de agiota é de 30% a 35%. Inclusive, existe 30% a 35%. 35 ao mês. Ao mês. Eu conheci vários casos, tem uma cliente minha no interior que ela já estava devendo a 12 agiotas. 12 agiotas. Sai pegando de um para cobrir outro, de um para cobrir outro, de um para cobrir outro. Sabia mais o que fazia. Esse tipo de AJ já sabe que, na maioria das vezes, ele não vai reaver como é que se diz? O primeiro dinheiro que ele emprestou, como é que se chama? O capital principal, o principal. o valor principal. Ele sabe que não vai receber o principal Não. e se cobre através dos juros? Não, mas não é na maioria das vezes. Se ele empresta dinheiro a 10 pessoas, se ele recebe o chamado calote de 3, 4 pessoas, eu acho que o índice não é nem esse. Mas mesmo quando há o calote, Ele já os juros já está totalmente coberto. Porque quando a pessoa não tem para pagar a dívida toda, vai pagando só os juros, com 2, 3 de juros daqui, 3 meses de juros, evidentemente que o capital já está pago. Tem muita gente que deve dinheiro para a mulher, você falou ali, não deva dinheiro à sua mulher, tem? Tem muita gente que deve dinheiro, e as mulheres também, as mulheres e os homens, mas as mulheres devem um bocado de grana. O cartão de crédito para mandar uma mulher é um perigo, né, Jô? É mesmo? As mulheres do Brasil não vão gostar muito, mas é um perigo. Agora, não existe... Você não está generalizando um pouco? Você não acha que tem mulher que como tem homem também, que pega um cartão de crédito e estoura, Exato, detona? não existe uma tendência tanto mais para um, mais para outro, né? Porque existe um índice maior de mulheres no Brasil, inclusive, né? Mas não existe um índice maior de mulher que deve mais do que o homem. Isso não se tem nenhum dado que se possa afirmar de uma certa forma. Você dá mais assessoria à pessoa física ou à pessoa jurídica? Física, Jô. A minha assessoria, ela volta... Exatamente. Atendo muita empresa pequena, de pequeno porte, né? E as pessoas... É mais voltado para o pequeno devedor, né? Qual é o caso mais curioso que você atendeu? Olha, existem muitos casos curiosos. Eu até fiz algumas anotações. Desculpe, João, aqui. Algumas anotações aqui, porque a gente... Sobre o problema de agiota, nas empresas, por exemplo, que muitos agiotas, eles são funcionários, amigos dos próprios funcionários, dos próprios colegas. Tem um agiota dentro da... Então eles se dizem que, estou Às vezes é problema. o alfaiate da empresa. Sou teu amigo, estou vendo teu problema e procura outro, dizer que é outra pessoa que está emprestando, mas na verdade é ele. Tem devedores viciados em levantar cadastro, que a gente também efetua levantamentos cadastrais por telefone e eles ficam levantando cadastro toda hora. Tem casos que um cara, por exemplo, chegou lá, ligou pra gente reclamando que a mulher dele está querendo abandonar ele porque ele estava devendo a mulher, não tinha como pagar e ele está apaixonado pela mulher, queria saber como é que fazia para recuperar a mulher. Ele foi Aí eu só pagando. Só pagando, né? E se ela tiver... Então, são muitos casos assim que a gente... Teve um caso assim de uma agiota que a mulher estava para entregar a casa já, que ele pressionou tanto ela tinha uma pequena casa, né? Uma pequena residência onde morava e estava para entregar a casa. E teve conhecimento do nosso trabalho, nos procurou e a gente orientou, não, procure o juizado de defesa do consumidor, né? Faça uma queixa que ele vai ser citado, vai ser intimado e ela, até hoje, ela leva a lembrancinha lá pra gente, lá pro escritório. Você soube de algum caso de uma pessoa que deixou a mulher ou a mulher que abandonou o marido porque o marido estava devendo para ela ou vice-versa? Muitos casos. É mais comum a mulher abandonar o homem. É mais comum a mulher abandonar o homem. Bom, eu conversei aqui com um consultor financeiro. Eu queria eu trouxe aqui um livro para cada um dos componentes do quinteto. Depois a gente entrega para ele. Inclusive o seu está aqui também. Tá bom. Bom, eu conversei aqui com Emanuel Gonçalves da Silva, que é consultor financeiro que ensina como negociar dívidas. Emanuel, obrigado pela sua presença aqui. E nós vamos terminar o programa na Cancha do Jô, ouvindo a banda de forró Pisa na Fulô. Olha aqui, estão lançando esse CD e estão em São Paulo convidados para a Forró Fest e numa campanha muito bonita
arrecadando fundos para o Hospital do Câncer. É um pessoal do Pernambuco excelente. Vocês vão, e eu faço questão que vocês vejam no final do número uma boneca, tem uma boneca aí no número, vale a pena prestar atenção. A todos vocês aqui, muito obrigado pela presença, vocês em casa, obrigadíssimo, meu carinho, beijo do gordo e a canja do gordo. Boneco, mamulengo, eu rebolado tem dengo, tem chamego e tem choró. É a doideira que dói o cabra macho, lá de cima pra embaixo, tudo num babacó. Se é mulher, se é boneco, mamulengo, eu rebolado tem dengo, tem chamego e tem choró. É a doideira que dói o cabra macho, lá de cima pra embaixo, tudo num babacó. Babacó, cuidado com a faísca, que ela joga no olhar. Se tem medo do pecado, vá pra casa descansar. Quer ver uma desvase perto, não arreda o pé de lá. Só não toque o dedo nela, só não toque o dedo nela, que Deus pode castigar. É pisar mal pulou. Se é mulher, se é boneco, mamulengo, eu rebolado tem nego, tem chamego e tem xodó. É a doideira que dói o cabra macho, lá de cima pra debaixo, tudo num babacó. Se é mulher, se é boneco, mamulengo, eu rebolado tem nego, tem chamego e tem xodó. É a doideira que dói do cara macho, lá de cima pra debaixo, tudo num babacó. Tudo num babacó, tudo num babacó, tudo num babacó, babacó. Seus pés parecem com asa que voa pra onde quer. Seu corpo dorme frio e de repente tá de pé. Essa luta é cemitério, ninguém sabe o que é. Ninguém sabe se é magia, ninguém sabe se é magia. Essa boneca é mulher. Ao meu Pernambuco querido, obrigado São Paulo. Eu rebolado tem dengo, tem chamego e tem xodó. É a doideira que dói o cabra macho, lá de cima pra embaixo, tudo num babacó. Se é mulher, se é boneco, mamulengo, eu rebolado tem dengo, tem chamego e tem xodó. É a doideira que dói o cabra macho, lá de cima pra embaixo, tudo num babacó. Babacó, tudo no babacó, tudo no babacó, tudo no babacó. Cuidado com a faísca, que ela joga no olhar. Se tem medo do pecado,